Olá, alunos! Hoje iremos dar continuidade aos nossos estudos, realizando a classificação dos sistemas e trabalhando também com a teoria geral de sistemas. Dentre as inúmeras metodologias de classificação existentes, iremos nos concentrar em duas. Essas dizem respeito à constituição do sistema e também à sua natureza. Quanto à constituição, os sistemas podem ser concretos, que são aqueles que existem fisicamente, através de, por exemplo, equipamentos, máquinas, objetos, hardware. Podem também ser caracterizados como abstratos, que são modelos, conceitos, representações do mundo real. Por exemplo, nesse caso, temos os planos, ideias, softwares. Há uma complementaridade entre esses sistemas, já que os sistemas físicos precisam de um sistema abstrato para funcionar, e os abstratos somente se realizam quando aplicados a algum sistema concreto. Nesta figura, estamos utilizando o sistema computador como exemplo. Esse sistema é constituído basicamente pelo subsistema software, que são os programas a serem utilizados pelos usuários dos computadores, e pelo subsistema hardware, que é o dispositivo eletrônico que realiza o processamento de dados, popularmente chamado de computador, e demais dispositivos que trabalham em conjunto, como impressora, scanner, mouse, monitor, teclado, entre outros. Vejam que o conceito de sistema e subsistema visto anteriormente é aplicado aqui. Este trata da abrangência do sistema, onde identificamos um maior, o computador, composto por dois subsistemas, hardware e software. O hardware, o dispositivo físico eletrônico, precisa obrigatoriamente de uma programação, que irá informar as diretrizes de seu funcionamento. Já o software necessita ser aplicado em um equipamento eletrônico. Computadores, celulares e sistemas de produção robotizada empregados dentro de uma fábrica de veículos são apenas alguns exemplos da complementaridade entre sistemas concretos e abstratos. Agora vejamos a classificação dos sistemas quanto à sua natureza. Observações científicas mostram que os elementos que compõem um sistema mudam constantemente, mas que a sua estrutura permanece a mesma. Esta relação do sistema com o meio ambiente o define de duas maneiras: sistemas fechados e sistemas abertos. A diferenciação entre os tipos de sistemas irá ocorrer através da análise da quantidade de entradas e saídas deste para o ambiente que está submetido. Sistemas fechados estão isolados de seu ambiente, não tendo interação com o meio externo, não recebem entradas e não fornecem saídas para o ambiente. O estado final é determinado pelas condições iniciais. A rigor, não existe um sistema absolutamente fechado, pois sempre existirá uma troca, mesmo que mínima, com o ambiente. Entretanto, sistemas previsíveis, onde o comportamento é programado e existe uma comunicação mínima com o meio ambiente, devem ser enquadrados nessa classificação. Podemos citar nesse cenário os sistemas mecânicos como as máquinas de uso manufatureiro, pois sua previsibilidade é total desde que estejam em funcionamento. Mas, se é tão difícil a identificação de sistemas fechados, por que existe o conceito? Porque sua principal finalidade é a de conceituar os sistemas abertos, que são o oposto do fechado. Sistemas abertos são aqueles que se mantêm em contínuo fluxo de entrada e saída com o seu ambiente. O mesmo estado final pode ser alcançado partindo de diferentes condições iniciais e por diferentes maneiras. É caracterizado pela existência de muitas entradas e saídas, nem sempre bem definidas. Podemos citar como exemplos os sistemas vivos e também os sistemas sociais, como, por exemplo, organização, sociedade, entre outros. As organizações podem ser concebidas como sistemas abertos, tendo em vista que utiliza recursos humanos e materiais, oriundos do ambiente externo,
que, após seu processamento, resultam em bens ou serviços fornecidos ao meio ambiente. As organizações sociais são flagrantemente como sistemas abertos, porque a entrada de energias e a conversão do produto em nova entrada de energia, feedback, consistem em transações entre a organização e seu meio ambiente. No contexto de classificação quanto à natureza, o conceito de sistema define a organização como um grande sistema aberto e dinâmico que interage plenamente com outros sistemas abertos, como, por exemplo, os departamentos, as seções, entre vários outros. Dentro de uma organização, quaisquer alterações em um de seus subsistemas irá causar reflexos nos demais subsistemas do ambiente, pois não podem ser adequadamente compreendidas de forma isolada, mas sim pelo interrelacionamento entre diversas variáveis internas e externas que afetam o seu comportamento. O funcionamento da organização é regido por meio de um fluxo constante de entradas e saídas. Sendo um sistema aberto, a organização deve observar que a manutenção de seu funcionamento depende de sua capacidade de adaptar-se às exigências do meio ambiente. Estando tudo correto com o ambiente, agora a atenção deve estar no ciclo de entrada, processamento, saída e retroalimentação. Essa visão de organização como sistema aberto ressalta também as diversificadas e enormes pressões a que o ambiente submete a empresa. Com efeito, um dos aspectos centrais que derivam da concepção da organização como um sistema aberto é que, como tal, o sistema para sobreviver está em constante processo de adaptação ao interminável e intenso processo de mudanças no ambiente. Em nível nacional, é impressionante o nível de mudanças nas últimas 3 décadas que as organizações foram submetidas aqui no Brasil, principalmente as relacionadas com o câmbio, a inflação, a política macroeconômica, entre outros. O conceito de organização como sistema aberto relaciona-se a um sistema mais amplo, que mostra-nos a importância do feedback. A organização depende do meio ambiente, não só para suas entradas, mas também para a aceitação de suas saídas. Portanto, é imperativo que a organização desenvolva meios que a permitam ajustar-se ao meio ambiente. Mesmo não sendo o foco de nossa disciplina, um termo que será muito utilizado em nossas aulas é o de organização. Cabe, portanto, uma definição que se enquadre em nosso contexto. A organização pode ser compreendida como um grupo de indivíduos associados com um objetivo comum, sendo geralmente organizada de forma hierárquica e possuindo atividades conforme as características do negócio. Caso façamos uma reflexão mais profunda, iremos verificar que as organizações a que estamos submetidos, como por exemplo nosso trabalho, no estudo, são todas muito bem definidas a partir desse conceito. De simples definição, mas de complexa realidade. As organizações são um campo de infinitas possibilidades para modelos, tendências e focos, que algumas vezes são influenciados pelo contexto histórico e outras vezes por resultados de pesquisas ou estudos. Vejam o esquema. Como sistema, colocamos a organização. A organização é composta de diversos elementos, entre eles dados, tecnologia, pessoas, equipamentos, máquinas, clientes, funcionários, que interagindo procuram atingir objetivos comuns, como o lucro financeiro, bem-estar social, sucesso perante o mercado, qualidade dos seus produtos. De uma forma ou de outra, existe uma interação das partes, de acordo com as diretrizes gerais da organização, para alcançar seus objetivos propostos. Quando o administrador compreende que uma organização deve ser vista como um sistema, ele é levado a entender que sua postura conservadora, caso essa seja a sua realidade, deve ser transformada em uma postura de agente de mudança, pois ele passa a entender os seguintes fatores. Primeiro, o ambiente externo à organização está em constante mutação
E assim, a mudança passa a ser vista não como uma questão de gosto, mas até mesmo como uma necessidade de sobrevivência. Segundo, a partir do lançamento de novos produtos, além dos processos internos de produção, deve haver correspondentes realinhamentos da estrutura organizacional, dos recursos humanos, dos sistemas de informação, com as medidas tomadas externamente, interpretando-se o seu impacto no todo. Por exemplo, o administrador deve entender que profundas mudanças em sistemas de informação podem causar impactos em aspectos humanos e de gestão. E terceiro, é necessário ter habilidade para obter resultados positivos a partir das mudanças, pois isso é um fator crítico para a expansão da organização. Para finalizarmos, mesmo que tais questões sejam inicialmente claras, é muito importante sempre nos mantermos alinhados a elas, pois de forma contrária, tais fatores podem contribuir e muito para o fracasso da organização. Agora imaginemos a complexa tarefa de administração de uma organização. Ao longo das últimas décadas, a literatura tem proposto algumas teorias organizacionais, que têm a finalidade de ajudar nessa árdua tarefa. Dentre estas, podemos citar a Teoria Geral dos Sistemas, conhecida por TGS. Esta teoria surgiu com o biólogo alemão Ludwig von Bertalanffy, na década de 1950, a qual serve de apoio para a análise e solução dos problemas complexos das organizações. Seu objeto é a formulação de princípios válidos para os sistemas de uma forma em geral, de maneira interdisciplinar, não especificamente na área das organizações, mas sim em qualquer que seja a natureza dos elementos que os compõem e as relações existentes entre eles. A TGS considera que, além dos pontos de vista e os aspectos gerais serem iguais em diferentes ciências como física, química, biologia, psicologia, sociologia, frequentemente é possível também encontrar leis formalmente idênticas em tais ciências. Portanto, uma mesma lei pode servir ao mesmo tempo para o campo da biologia quanto ao campo da matemática. A compreensão dos sistemas irá ocorrer quando todo o conjunto de partes e relacionamentos for analisado globalmente. Portanto, esta teoria transpõe problemas específicos de cada área e proporciona princípios e modelos gerais para todas as áreas envolvidas, de modo que os resultados possam ser compartilhados para todos. Sua formulação poderia fornecer modelos a serem usados em vários campos, economizando tempo e trabalho. Segundo Bertalanffy, os principais propósitos da TGS são uma tendência geral no sentido da integração nas várias ciências, naturais e sociais. Integração visando centralizar-se em uma teoria geral dos sistemas. Meio para alcançar uma teoria exata nos campos não físicos da ciência. Desenvolvimento de princípios unificadores que atravessam verticalmente o universo das ciências individuais. Esta teoria aproxima-nos da meta da unidade da ciência e conduzir à integração muito necessária na educação científica. De uma forma geral, até o surgimento da TGS, a ciência procurava explicar os fenômenos observáveis através do isolamento e cálculo das variáveis separadamente, independentemente uma das outras. Porém, em processos que exigissem interações dinâmicas ou que não permitiam a análise de forma isolada, as teorias existentes não apresentavam soluções definitivas. Problemas desta natureza surgiram em todos os planos da ciência, quer a finalidade do estudo fosse social, física ou biológica. Para a gestão organizacional, as duas maiores contribuições da TGS são: a primeira contribuição é fornecer a qualquer pessoa uma maneira de construir uma visão clara de qual é o foco do sistema, sem se preocupar com o estudo dos detalhes de todos os assuntos. Já a segunda é fornecer uma maneira de interligar
os problemas grandes e confusos da vida real. A visão proporcionada pela TGS, relacionada à visão de um todo integrado, visa que o desempenho das funções globais é um instrumento de conhecimento muito útil atualmente. Muitas organizações, inclusive, já perceberam a inexistência de fórmulas simplificadoras para as soluções de seus problemas, pois, inclusive, já fazem uso de instrumentos relacionados à TGS. Essas organizações buscam entender as mudanças ocorridas internamente e nos seus mercados à luz de novas disciplinas. Com a definição de TGS, concluímos a aula de hoje. Até o nosso próximo encontro.